Mais uma vez, a Ordem vai atuar em defesa das prerrogativas dos advogados. O Conselho Federal da OAB decidiu, após votação plenária, ingressar com uma ação civil pública a favor dos advogados dativos. A proposta teve origem na Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, que propôs o ajuizamento de ação civil pública para reparar a violação de prerrogativas profissionais dos advogados. Com o qual propõe o ajuizamento de ação civil pública em resposta a reclamações que chegam à Procuradoria de Advogados de todo o país, no que tange aos valores fixados a títulos de honorários, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação do serviço. A ação pediu a aplicação do artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB pelos tribunais regionais federais ao advogado dativo. Após o pronunciamento de algumas seccionais, como registrado no expediente, conclui-se que os honorários advocatícios ao profissional, nas condições em comento, são fixados nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, que dispõe em seu artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade de atuação da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. Prossegue o proponente, registrando que a Lei 9.906 de 94 prevê que os honorários aos advogados dativos devem ser estipulados nos termos da tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado. O voto do relator pelo acolhimento da proposta foi seguido de forma unânime pelos conselheiros federais da OAB. Agora, a ação será proposta no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com assinaturas de todas as seccionais da Ordem envolvidas nessa esfera. O Conselho Federal da OAB promoveu o 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas. O evento debateu e apontou temas ligados a um dos aspectos mais importantes da atividade da advocacia. Um dia inteiro foi dedicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ao debate da defesa das prerrogativas dos advogados. Representantes de cada seccional da Ordem que atuam na área participaram do evento. A defesa das prerrogativas é tema prioritário na atual gestão da OAB como forma de valorização do advogado. Elas estão previstas em lei e trazem garantias fundamentais que asseguram o amplo direito de defesa. Para o presidente nacional da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, elas são a maior conquista posta nas cartas constitucionais de todo o mundo. Temos aquela firme convicção de que as prerrogativas pertencem ao cidadão, apenas elas são exercitadas, são desenvolvidas pelo advogado como instrumento de proteção dos direitos do cidadão. As prerrogativas não constituem privilégios da corporação. Elas são, na realidade, garantias da cidadania e, por decorrência, instrumentos para a efetivação da ordem constitucional, para a preservação do Estado de Direito. Sem as prerrogativas exercitadas pela advocacia e que pertencem ao cidadão, não temos o livre desenvolvimento da defesa ampla que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos deste país. Defender as prerrogativas dos advogados, portanto, significa dizer que somos uma nação civilizada, que estamos em um marco constitucional que deve ser respeitado. E percebe-se com
esse esforço histórico, toda a centralidade das prerrogativas do advogado para que o ser humano seja efetivamente o centro gravitacional da Constituição, o centro gravitacional de proteção da nossa sociedade. Na abertura do evento, Marcos Vinícius listou 5 denúncias de violação de prerrogativas que assolam o país: o assassinato de advogados no estado do Pará, o aviltamento de honorários, a exclusão de colegas por meio do processo judicial eletrônico e o funcionamento em apenas um turno de diversos tribunais e fóruns. O fato da exclusão de advogados pelo PJE também foi destacado pelo vice-presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, como uma forma de violação digital das prerrogativas. Porque, na realidade, hoje os advogados enfrentam problemas muito sérios, muito significativos do que diz respeito à certificação digital. A certificação digital hoje ela também não é de todo confiável em determinados momentos. Nós temos tido relatos de colegas que, em momentos bastante específicos, não conseguem certificar no último momento e não conseguem peticionar. Nós temos hoje a questão da infraestrutura, né, seja ela no âmbito da própria banda larga de tecnologia, de banda larga de internet, seja também na questão da falta de estrutura que nós temos de energia elétrica. Então, por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da OAB, tem conversado muito, buscado uma conciliação junto ao Conselho Nacional de Justiça, mas esta conciliação nós fixamos hoje um prazo, né, definido pelo próprio Conselho Federal da OAB, pelo Conselho Pleno da OAB, no sentido de que ou nós vamos avançar efetivamente nesta busca de uma solução para os problemas que nós vivemos hoje no processo judicial eletrônico, ou, lamentavelmente, nós teremos que, de fato, buscarmos a judicialização desta questão, porque a advocacia brasileira hoje está tendo problemas e está, num determinado momento, não tendo condições, inclusive, de ter a segurança com o seu trabalho no âmbito do processo judicial eletrônico. Para José Luiz Wagner, procurador nacional de prerrogativas da OAB, o estabelecimento da Procuradoria acertou no sentido das providências tomadas para a efetividade da defesa das garantias dos advogados. A questão com a criação da Procuradoria Nacional e da estrutura, inclusive, que se tem na Procuradoria Nacional, além da composição da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, está sendo possível uma efetiva implementação. Digamos que, na prática, nós estamos conseguindo fazer um sistema cooperativo, tanto entre a Procuradoria com a Comissão Nacional, quanto esses dois organismos do Conselho Federal com as seccionais, sejam as procuradorias regionais, sejam as presidências das comissões estaduais de defesa de prerrogativas. Isso tem se dado através, por exemplo, da socialização das experiências nacionais e estaduais, através de subestabelecimentos feitos pelas seccionais para que se atue em processos de seu interesse. Tem sido feito através de pedidos formulados pelas seccionais para que haja atuação do Conselho Federal em determinados processos, principalmente nos tribunais superiores, no CNMP e no CNJ, né? Através de uma série de medidas que estamos propondo, né, ações civis públicas, ações diretas de inconstitucionalidade, versando sobre questões de interesse da advocacia e do interesse, digamos assim, do livre e legal exercício da advocacia neste país. Leonardo Acioli da Silva, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, falou sobre as caravanas realizadas pelo Conselho Federal, que já visitou 5 estados, e ressaltou a importância do encontro para a definição dos temas que serão tratados durante a 22ª edição da Conferência Nacional dos Advogados, marcada para outubro deste ano. E nesse segundo encontro vamos colher também essas experiências e, com base nisso, também planejar nossas ações. Inclusive, planejar a nossa programação que iremos ter na própria Conferência Nacional, que também será focado de forma muito forte, de forma muito presente na questão das prerrogativas. Vamos ter 6 painéis, coisa inédita na conferência, destinadas apenas a prerrogativas profissionais. Os representantes da Ordem no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público também estiveram no encontro e falaram sobre a defesa das prerrogativas no âmbito dos conselhos.
Para reforçar a questão das prerrogativas advocatícias, a Escola Nacional de Advocacia lançou o curso Forma, que será oferecido em 2014 por meio da plataforma de ensino à distância da OAB. O Conselho Federal da OAB mantém o canal de Prerrogativas, um portal exclusivo para tratar do tema e atender às necessidades dos advogados. As iniciativas bem-sucedidas, vividas pelos advogados de todo o país que trabalham na garantia dos direitos da classe, foram compartilhadas durante o 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas, na sede do Conselho Federal da OAB, em Brasília. O intuito é aplicar as iniciativas de sucesso em todas as seccionais da Ordem. Além das experiências bem-sucedidas em relação à defesa das prerrogativas dos advogados vivida em cada estado, os participantes do 2º Encontro Nacional de Defesa das Prerrogativas apresentaram propostas a serem aplicadas em todo o país. No Acre, os profissionais têm vivido uma experiência valiosa de forma educativa. Nós atuamos prevenindo, no caráter educativo, esclarecendo as autoridades que papel que tem um advogado na sociedade, qual a importância dele, seja no meio jurídico, seja extraprocessual, seja no administrativo. E atuamos também no caráter contencioso, no caráter repressivo das demandas que nos aparecem, com propostas judiciais, propostas administrativas, propostas de projetos legislativos estaduais. Essa tem sido a nossa atuação. Para atuar da melhor forma, a OAB Pernambuco espalhou membros da comissão por todas as subseções do estado. Nós temos representantes ou membros dessa nossa comissão que foram designados pela presidência da OAB de Pernambuco para atuarem nas subseccionais. Então, hoje, na OAB de Pernambuco, havendo uma violação de prerrogativas e dada a distância de algumas subseccionais, nós temos um representante que já poderia se deslocar para socorrer o colega. Além disso, nós temos reuniões ordinárias, são 2 por mês, onde nós realizamos a apreciação dos pleitos que não chegam. Aqueles que são fatos que não são violações, digamos assim, notórias ainda de prerrogativas ou violações flagrantes, eles não são encaminhados através de requerimento pelos advogados e nós autuamos, distribuindo para os nossos relatores e colegiadamente decidimos quais as iniciativas a serem adotadas. Na Bahia, as mudanças já começaram a surgir no tratamento dos advogados. A violação à prerrogativa no estado da Bahia, ela acontecia de uma forma sistêmica, agredia muito, inclusive a autoestima dos advogados. A gente tinha problema sério de prerrogativa lá. Nesse 1 ano e 4 meses que eu estou à frente da comissão, a gente começou organizando a própria comissão, depois implementando uma política de defesa das prerrogativas, implementamos um plantão no Fórum Cível de lá de Salvador, onde eu tenho hoje, nos 5 dias da semana, os 2 turnos, um advogado plantonista, além de um telefone que funciona 24 horas, para socorrer de imediato os advogados. Foi criado também a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas e a gente tem sentido uma sensível melhora no trato com os advogados. Entretanto, uma história aí de 20 anos violando prerrogativas, a gente não consegue resolver em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A gente tem essa consciência. Já no Rio Grande do Sul, os advogados têm vivido boas experiências com as caravanas das prerrogativas. Já estamos na 2ª edição da Caravana das Prerrogativas e o Estado do Rio Grande do Sul foi a primeira seccional a instalar a Procuradoria de Defesa das Prerrogativas. Para o presidente da Comissão de Prerrogativas do Paraná, é importante que o advogado seja valorizado para que se mantenha a garantia do direito de defesa do cidadão. Tanto o advogado precisa ser valorizado para que a justiça efetiva seja valorizada, para que o cidadão seja valorizado. Então, havendo a valorização do advogado, havendo o respeito pela atuação do advogado, obviamente virá frutos para toda a sociedade. Por quê? Porque a efetivação da justiça se dá através dessas ações, desses mecanismos. E depois do intervalo, OAB faz denúncia internacional de mortes no Pará. A gente volta já.